Oi, pessoal, tudo bem com todos? Espero que sim. Vamos então continuar o nosso estudo de perturbações espirituais. Na aula passada nós estudamos o capítulo 5 e hoje vamos dar prosseguimento estudando os capítulos 6 e 7, tá bom? Todo mundo está conseguindo ler? Tomara, hein? Porque a gente aqui estuda capítulo por capítulo. Eu tento ser o mais detalhista possível, mas nada substitui a leitura do livro. Então, quem puder acompanhar aqui a nossa videoaula e também a leitura do livro, vai ficar um estudo assim 100% completo, tá bom? Então, vamos continuar firmes aqui no nosso estudo, nos dedicando da melhor maneira que a gente conseguir, porque é um livro muito bom, né? Vocês conseguiram perceber isso, já deu pra gente sentir assim que é um livro espetacular. E acho que todo espírita tinha que lê-lo. Então, é uma oportunidade que a gente tem de divulgar esse livro, porque ele não é muito comentado, não é muito falado, infelizmente. E assim, são aprendizados incríveis. Então, vamos estudar esse livro e vamos também divulgá-lo, né? Prontos para mais uma aula? Então, vamos lá. Capítulo 6, Restabelecendo a Dignidade. Antes de começarmos, vamos relembrar o que aconteceu por último. Então, nós tivemos um trabalho mediúnico na espiritualidade, que eu expliquei para vocês na aula passada, o que era, acontecia. E aí nós tivemos esse trabalho na espiritualidade, onde Eduardo e Iracema participaram também, como ouvintes. E Eduardo, só para a gente poder se situar, era o presidente do centro, que teve um relacionamento amoroso com uma das frequentadoras, que era uma menina muito nova, e ela acabou engravidando, e isso gerou uma grande perturbação, enfim, né? Já debatemos muito sobre isso. Então, eles estavam lá para poder participar desse trabalho mediúnico, se espiritualizar um pouco, sair da sintonia daqueles obsessores que estavam acompanhando os dois. E aí, nós tivemos a comunicação de dois espíritos que participavam daquela comunidade anticristo, e eles muito revoltados, falando aquelas coisas de sempre, né, que iam acabar com o centro, que eram todos hipócritas. E aí, Euvídio e o Bezerra de Menezes, que estavam na posição de doutrinadores, conversaram com eles e, de alguma forma, conseguiu acalmá-los para que eles pudessem permanecer ali no centro e continuar recebendo o auxílio. Bom, isso encerra o nosso capítulo 5, e o capítulo 6 já vai começar com o Eduardo acordando, né? Ele volta pro corpo e acorda, tendo vagas lembranças do que tinha acontecido. Da outra vez, ele também se lembrava do sonho, né? Vocês lembram disso? Pois é. Então, ele acordou com aquela sensação de que tinha acontecido um trabalho mediúnico, que ele estava fazendo parte, que ele estava na presença de alguns obsessores também. E ele acordou muito sensibilizado, ele acordou diferente dessa vez. Da outra vez, ele acordou revoltado. Vocês se lembram disso? Pois é. Dessa vez, ele estava mais espiritualizado. E a primeira coisa que ele fez foi buscar a oração. Gente, essa ferramenta é incrível. A gente não tem noção do poder da oração. É a maneira mais eficaz da gente se conectar com a espiritualidade e ter discernimento para saber como agir em determinadas situações. Então, olha o que o Eduardo fez. Orou. E com isso, Euvídio e a Bezerra e os outros que estavam ali conseguiram se aproximar e intuí-lo sobre quais deveriam ser os próximos passos dele. E o que ele ia fazer? Em primeiro lugar, ele ia se reunir com os demais diretores do centro e ia falar que precisava se afastar da presidência por motivos particulares, que ele estava muito doente espiritualmente, precisava se tratar, precisava tomar passe. Então, ele iria se reunir com os demais diretores da sociedade espírita que ele frequentava e era presidente, dar esse comunicado e, em seguida, procuraria a esposa para contar o que tinha acontecido e sugerir a ela o divórcio. Né? Então, ele
Ele recebeu essa intuição da espiritualidade, sabia que era a coisa certa a se fazer e de imediato já tomou as providências necessárias. Já ligou para a diretoria da casa, marcou uma reunião naquele mesmo dia à noite e assim ele fez. Então ele se colocou lá na postura de uma pessoa que estava precisando receber o auxílio, precisando receber compreensão dos demais companheiros, e falou que precisava se afastar. Aquilo que eu já tinha falado com vocês, né? Ele informou a sua disposição em se afastar, mas continuar trabalhando no centro espírita da melhor maneira que ele conseguisse, e também buscando o tratamento espiritual que ele precisava. E além disso, também estava com algumas questões em casa que ele precisaria resolver com a sua esposa, talvez eles se divorciassem, já adiantou tudo isso para os diretores. E as pessoas ficaram muito surpresas, algumas ficaram assim, muito tristes com a atitude dele de sair da presidência, mas entenderam que naquele momento ele precisava se tratar. Ele não deu detalhes do que tinha acontecido, olha, engravidei a Iracema e tal, até porque não tinha necessidade. Naquele momento não tinha necessidade disso. Né? Só ia gerar mais turbulência e desconforto. Então ele só informou que iria se afastar, precisava de tratamento e estava com as questões pessoais pendentes. Aí ele sugeriu que o vice-presidente assumisse, todo mundo concordou, não teve nenhum um grande problema e assim foi feito. O Eduardo sai da presidência do centro então. No dia seguinte, ele marca um lanche com a sua esposa, os seus filhos, para falar a respeito do que tinha acontecido com ele, do comportamento que ele tinha, e os filhos e a esposa já estavam observando isso há algum tempo, né? Então, ele expôs as suas dificuldades para a família, as dificuldades que ele vinha enfrentando há algum tempo, e ele precisava de ajuda, da compreensão de todos, principalmente da esposa, que até então tinha sido muito digna, muito fiel, mesmo percebendo as irregularidades graves no seu comportamento. E aí todo mundo já, né, os filhos que já eram adultos, né, eram da idade da Iracema, inclusive, ficaram assim muito tensos, preocupados com o que iria acontecer. E aí ele fala que propõe o divórcio. Ele fala, olha, nós estamos afastados já tem algum tempo, eu e a mãe de vocês, e para libertar ela dessa situação, de mim, que estou muito debilitado, muito doente, eu acho que o melhor caminho é o divórcio. Os filhos ficam em choque. Eles sabiam que os pais estavam passando por momentos difíceis, mas quando ouviram aquela palavra, divórcio, eles ficaram muito tristes, muito abalados. E uma das filhas dele comentou, mas será que o divórcio é realmente o caminho? Será que não é o momento de vocês darem um tempo, refletirem no que está acontecendo, fazer uma terapia? Será que não é o melhor caminho? E é aí, então, que Eduardo revela. Ele fala, olha, eu vou dizer algo muito grave para vocês e eu espero perdão e compreensão. Irei ser pai e não poderei abandonar a jovem que iludi e a criança que tem necessidade de nascer. Houve aquele silêncio, os olhos começaram a encher de água, as pessoas estavam querendo chorar, e o Eduardo continuou. Ao ser informado pela mulher que me afeiçoei, que inclusive tem a idade de vocês, meus filhos, cheguei a dizer que ela tinha que abortar a criança. Eu deveria estar louco, possesso ou com ambos os transtornos, enquanto na tribo espírita eu ensino que o abortamento é crime hediondo. Não suporto mais tantos conflitos e estou procurando a redenção enquanto é tempo. Foi isso que ele disse para a esposa e para os filhos. Então, por isso, eu acho que o divórcio é o melhor caminho, até porque nós estávamos separados há muito tempo, né? Falou para a esposa. A esposa de Eduardo tem uma postura incrível nesse momento. Ela não se revolta, ela não fica com raiva ou com cólera naquele momento, ela tem muita compreensão.
É um exemplo, assim, a postura dela, a forma que ela reage. É impressionante. E ela diz o seguinte para ele: desde que falhamos no relacionamento conjugal, vamos manter a fraternidade, a amizade em homenagem aos dias bons que vivemos e em retribuição aos filhos que Deus nos concedeu. Aceito a proposta do divórcio, sem pressa e sem exigência. Nesse momento, num ato assim contínuo, todos os filhos vieram em direção aos pais e fizeram um abraço coletivo. Eles estavam com aquela dor pelo que estava acontecendo, mas tiveram compreensão. E a esposa de Eduardo teve uma compreensão incrível. Esse é o verdadeiro perdão. Ela realmente perdoou o que ele tinha feito. Né? E aquela atitude da família se abraçar, de entenderem uns aos outros, compreenderem as suas dificuldades, defeitos, fez com que a psicosfera do ambiente, da casa, se modificasse completamente. Porque até então eram tantos conflitos, tantas brigas, que era um ambiente assim, hostil mesmo. E aquela simples atitude de diálogo, sabe, gente, o diálogo, olha como ele é importante. Muitas vezes esses conflitos se resolvem com isso, com a conversa sincera. E esse simples diálogo mudou a energia da casa. A modificação do Eduardo, principalmente, a modificação dele fez uma diferença enorme. Olha só. Desculpa. A psicosfera ambiental modificava-se ante a transformação pessoal do chefe do lar, facultando a visita de espíritos amigos e familiares, que se encontravam com dificuldade em dar assistência ao casal, desde que os inimigos do bem haviam se apossado das reservas morais do paciente. Então, gente, tinham espíritos, familiares e amigos que estavam querendo ajudar o casal, mas não encontravam abertura. Porque eles, principalmente o Eduardo, tinham se sintonizado com os obsessores. E até a entrada desses espíritos, amigos e familiares, estava difícil no lar, até a entrada deles. Porque, como eu falei, a psicosfera estava tão carregada que transformou aquele ambiente num ambiente hostil. Vejam só, gente, a importância de termos uma harmonia no nosso lar. A partir do momento que a gente se sintoniza com entidades aliadas ao mal, até a visita de uma entidade familiar fica mais difícil. Porque não encontra em nós a afinidade de pensamentos e vibrações. Então, muitas vezes a gente fica, poxa, eu não estou sentindo a presença de fulano que partiu, será que eu estou completamente abandonado, por que eu não estou, sabe? Isso muitas vezes se dá porque a nossa casa está com energia ruim. Então, o que a gente tem que fazer? Temos que fazer prece, evangelho, temos que meditar, colocar músicas de natureza. Todas essas atitudes fazem com que a nossa casa fique numa energia melhor. Mas o que é o principal? Nós. Os nossos pensamentos, as nossas falas. Nós. A nossa energia. Esse é o principal. Porque se a nossa energia está baixa, e claro, vai ficar. Não tem como a gente ser, espiritualizado sempre. Infelizmente, a gente não está nessa condição ainda. Mas a partir do momento que nós temos esse conhecimento de que ao darmos brecha, eles tomam de conta,
aí fica mais difícil. Então, ao percebermos que não estamos bem, eu não acordei bem hoje, não estou legal. Vamos nos espiritualizar. Qual é a ferramenta, qual é a melhor ferramenta que a gente tem? Eu sempre estou falando dessa ferramenta. A oração. A prece. Não acordei bem. Vou fazer uma prece. Vou fazer uma leitura. Vou evitar ver coisas ruins, vídeos ruins, notícias chocantes. Vou me espiritualizar, para que assim eu receba a assistência dos amigos espirituais que não nos abandonam. Eles estão sempre conosco. Mas se eu acordei ruim, não estou legal, e vou me afundando nisso, qual é a companhia que a gente vai ter? Quem que vai entrar pela nossa porta? Nós nos preocupamos muito com a segurança da nossa casa, a segurança física. Colocamos cadeados, colocamos grades. Gente, mas e a segurança espiritual? Porque quando a gente está com a psicosfera ambiental ruim, eles entram pelas janelas, pelas paredes, pelo teto e ficam debaixo das nossas camas. Tem um livro de André Luiz que fala que a nossa conexão com os nossos obsessores às vezes é tão grande que mesmo que a espiritualidade afaste eles, em um ato assim de misericórdia, a gente sente saudade da vibração deles. E inconscientemente fica pedindo que eles voltem. E eles voltam. E dormem assim de conchinha com a gente. Ó, vamos ficar atento com isso, hein? Vamos ficar atento com isso. Então, voltando, o Eduardo mudou. E a psicosfera ambiental mudou junto. Beleza? Bom, transcorreram alguns dias e uma semana após o encontro de Eduardo com a espiritualidade, lá naquele sonho, né, que a gente relatou, ele procurou a jovem Iracema, que se encontrava em profundo abatimento, porque o último encontro deles, né, encarnados aqui, né, o último encontro deles tinha sido uma discussão muito feia. E ela ficou muito abatida, muito descrente que ele iria mudar, que ele iria assumir o filho, enfim, estava muito abatida. E aí, ele falou que queria conversar com ela, eles foram até a casa dela, onde ela morava sozinha, um apartamento simples, e ela já percebeu que ele estava diferente, já notou uma mudança de comportamento. E ele iniciou, né, depois de falar algumas coisas que não tinha nada a ver com o assunto, ele entrou no assunto falando o seguinte: aqui estou, Iracema, para reafirmar-lhe o meu amor e dedicação, inclusive assumindo a responsabilidade pelo nosso futuro filhinho que em breve teremos em nossos braços. Ela ficou impressionada, não esperava aquela atitude dele. De uma semana para outra ele tinha mudado, gente. E isso deixava ela muito feliz. Vejam só, estava na programação espiritual dele se relacionar com a Iracema e ter um filho? Não. Estava na programação espiritual dele ficar com a esposa até o fim. Mas como nós temos o nosso livre-arbítrio, a gente vai escolhendo os nossos caminhos. Ele tinha que ter na pessoa da Iracema uma filha do coração. Lembra que a gente estuda isso? Mas não foi assim. Ele mudou as definições da encarnação dele. E ainda assim, mesmo com essa mudança, a gente pode fazer o que é certo. E ele fez. Vai assumir a criança, vai se dedicar a Iracema. Ele mudou o caminho, mas ainda assim vai tentar tirar um proveito disso tudo. É assim que temos que agir. Dessa maneira. Nos redimindo cada vez que a gente perceber que errou. Olha só o que ele fala pra gente, o Miranda. O julgamento das pessoas amigas, já previa que no centro ia ser um falatório. Ia ser mesmo. Ia ser um grande choque. Nossa, o Eduardo
o nosso presidente engravidou a fulana, tem idade para ser filha dele, e saiu da presidência, ia ser um falatório. E engraçado que é justamente o que a gente fala que não pode acontecer. Do não julgar, do tratar o outro como a gente quer ser tratado. Mas quando vem uma situação dessa, os nossos olhos até brilham, a língua coça e a maledicência corre solta. O julgamento das pessoas amigas são como terríveis armas de que se utilizam para exigir superior conduta ao próximo, como se estivesse envergando a túnica nupcial da elevação e da falta de erros. A partir do momento que a gente julga o comportamento do outro, é como se a gente fosse muito superior àquilo. E nós não somos. No estudo de quinta-feira, quando estudávamos André Luiz, teve um determinado livro que que uma entidade passou determinadas missões para uma moça que iria reencarnar. E nós tivemos a ideia de cumprir essas missões. Cada semana seria uma missão diferente. Aí tinha a semana que era perdoar, enfim. Teve a semana da maledicência. Naquela semana a gente não podia falar mal dos outros, nem receber nenhum tipo de fofoca. Enfim, ficamos tensos. Ficamos tensos. Falei, gente, essa aí eu vou cumprir. Essa daí eu tô firme. Nada vai me abalar. Parece uma coisa, gente. Parece uma coisa pra testar a gente. Nessa semana apareceu cada coisa. As pessoas vinham assim, Camila, eu tenho que te contar uma coisa que você não vai acreditar. Meu coração chega palpitava. Eu ficava trêmulo, os meus olhos ficavam arregalados assim. E a vontade de saber. A primeira pessoa que me procurou para contar, eu falei, não quero saber. No segundo dia, a segunda pessoa falou, Camila, essa é forte. Deixa eu te contar. E eu, deixo. Aguentei só 2 dias. E depois que a gente sabe da informação, a nossa vontade de passar adiante, de ver a reação da pessoa que a gente está contando. Ai, gente, como a gente está longe. Eu estou longe. Vocês não estão, não. Vocês são espíritos de luz. Mas eu aqui, ó. Ai. Enfim, na semana seguinte, a gente tinha que relatar as nossas experiências. E não tinha sido só eu. Muita gente tinha passado dificuldade. Porque essa questão da maledicência realmente nos pega. Realmente é difícil. E a gente falha. Mas sabemos o que temos que fazer. Basta a nossa mudança de comportamento. Só isso. Olha só, coisa simples. Só guardar a língua dentro da boca. Isso é uma lição para todos nós. Então, olha o que Miranda está falando. O julgamento das pessoas são armas terríveis. Porque ela condena o outro e se acha superior. É aquela questão de ver o cisquinho no olho do outro e não ver a trave que está aqui no nosso. Gente, nós somos pessoas com tantos defeitos. Por que a gente gosta de julgar? É como aquela lição de Jesus, e ele cita aqui também no livro, que a mulher é surpreendida em adultério, e ele fala, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra, porque estava ela lá sendo julgada, os homens estavam ao redor com as pedras nas mãos, para atacar nela, porque era a pena para a mulher que cometesse adultério. Quem não tem pecado aí pode atirar, atira. Um por um foi saindo. Não temos condições de julgar ninguém. Não temos. Não temos condições de levar uma conversa adiante. Não podemos. Porque se fôssemos nós, se fosse alguém que é querido nosso, o que a gente ia sentir? Então vamos parar. Vamos melhorar, vamos mudar. Missãozinha, não só da semana, missãozinha dessa encarnação. Não vamos ser maledicentes. Combinado? Joia. Muito bem. Esse é o nosso capítulo 6. E o capítulo 7 se chama Perspicácia das Trevas. Perspicácia das Trevas.
A gente lê esse título e já fica tenso. Eu já fiquei, meu Deus. O que eles vão aprontar agora? Né? Mas, na verdade, é um excelente alerta de Miranda a respeito do nosso comportamento, de nós espíritas, dentro dos centros. Vamos ver o que ele fala pra gente? Bom, as entidades afeiçoadas ao mal perceberam uma mudança na vibração do centro. Só o fato do Eduardo, que estava à frente, ter mudado, já começou a mudar a vibração do centro. Olha como nós somos peças importantes dentro da nossa casa espírita, né? Era o despertar, o renascimento sob o comando superior dos emissários de Jesus, ao fim de alterar-lhes as ocorrências lamentáveis que vinham se desdobrando. As pessoas estavam acordando, percebendo as condutas que estavam cometendo e vendo que não tinham nada a ver, que não tinha nada a ver com o que elas pregavam. Estavam despertando, estavam acordando, começando pelo próprio Eduardo. E aí, o nosso autor, né, o Manuel, ele nos traz o exemplo de Santa Teresa de Ávila, que foi uma verdadeira missionária. Ela, que era uma freira lá na cidade de Ávila, né, na Espanha, e ela percebia que as suas companheiras, freiras, tinham comportamentos completamente contrários ao Evangelho. Muitas delas vinham de famílias ricas e elas queriam continuar com aquela vida luxuosa, com aquela vida, né, soberba. E ela, a Santa Teresa de Ávila, sob a inspiração de Jesus, resolveu fazer uma revolução no convento. A história dela é muito impressionante. Quem tiver curiosidade, ele nos traz algumas informações. Deixa eu ler para vocês. Miranda nos traz o exemplo de Santa Teresa de Ávila, que, sob a inspiração do mestre, programou a grande reforma, que seriam as carmelitas descalças, libertando os monastérios da frivolidade e da hediondez que neles predominavam. Eram as carmelitas descalças. Foi uma nova organização que ela tinha fundado. E elas se denominavam assim, carmelitas descalças, porque elas eram bem simples, bem humildes, usavam roupas rasgadas, não usavam chinelos. E ela, a Santa Teresa de Ávila, ela escreveu vários livros a respeito de como tem que ser o comportamento humano, junto com o Evangelho de Jesus, como é que tem que ser um comportamento verdadeiramente cristão. E as suas obras foram importantíssimas assim na literatura espanhola. Foi uma grande mulher, a Santa Teresa de Ávila. Desconsiderada, olha aqui que ele ainda fala dela, desconsiderada, quase suspeita de heresia, porque ela queria ser diferente, ela inclusive fundou vários conventos. Ela com muita luta conseguiu essa permissão para fundar novos conventos das carmelitas descalças, porque as carmelitas calçadas, eram muito fúteis, assim, não estavam com o evangelho dentro do coração, falavam da boca para fora, agiam de uma maneira e rezavam de outra, entenderam? Então ela fundou vários conventos das carmelitas descalças, que elas eram conhecidas assim. Ela foi suspeita de heresia, ameaçada pela Inquisição, mas jamais temeu, escrevendo tudo quanto lhe ocorria, o que a transformou no futuro em pioneira da alta literatura espanhola. Então, ele nos traz essa história sucinta, né, da Santa Teresa de Ávila, mas com profundas reflexões, porque ele vai fazer uma ligação dessas carmelitas, né, calçadas, com as nossas sociedades espíritas hoje. Mas antes de fazermos essa conexão, eu vou propor um desafio para vocês. Uma tarefinha de casa, né? Quero que vocês me falem qual o ano que a Santa Teresa de Ávila nasceu. A primeira pessoa que assistiu o vídeo e vê essa pergunta, a primeira pessoa,
que vê esse vídeo aqui e vê essa pergunta, em que ano Santa Teresa de Ávila nasceu, vai responder lá no nosso grupo de estudo. Ó, Camila, Santa Teresa de Ávila nasceu no ano tal. Combinado? A primeira pessoa. Essa pessoa vai ganhar um chocolate, ó. Um chocolate que eu vou guardar com muito carinho para quando voltarmos os nossos estudos. Eu vou entregar, vou até passar um álcool aqui, gente. Passar um álcool em gel aqui nesse chocolate, tá? Vou guardar direitinho. E, então, desafio lançado. Em que ano que ela nasceu? Só a título, assim, de pesquisa e de termos, assim, um retorno. Eu e vocês. Beleza? A primeira pessoa ganha um chocolatinho. Boa sorte aí. Bom, então, como eu estava falando, Miranda nos faz uma ligação da história de Santa Teresa de Ávila com as sociedades espíritas. Então ele diz, olha só, alguns comportamentos que a gente observa nos centros, né, que a espiritualidade está observando nos centros. De igual maneira, as sociedades espíritas, com exceções compreensíveis, claro, isso aqui não vai se aplicar a todas as casas espíritas, não. Né? Algumas sociedades espíritas estão sendo invadidas pela futilidade, pela arrogância, presunção e desrespeito às lições exaradas na codificação, considerada em superação pelo momento presente. Gente, nós estamos tendo espíritas que estão falando que a codificação de Kardec está ultrapassada, está velha, não se aplica aos dias atuais. É isso mesmo, Camila? Não é, gente. Gente, mais atual impossível. Mais atual impossível. Aquelas obras, aquele Pentateuco é a nossa base. É a nossa base. É tanto que Emmanuel disse para Chico Xavier o seguinte: Chico, se você perceber que eu estou indo contra Kardec e contra Jesus, me deixe e vai com eles. Emmanuel. Que dirá de nós agora falando que está ultrapassada? Não. Como eu disse, e vou reiterar, mais atual impossível. Mas, infelizmente, tem alguns espíritas que estão com esse pensamento. Outra coisa que ele está colocando aqui, alguns outros comportamentos. Surgiram os campeonatos de exposição espírita, em que se fazia mais importante a forma do que o conteúdo, as teologias doutrinárias muito difíceis de ser assimiladas pelas pessoas de cultura modesta, mais de coração ralado pelo sofrimento, de seleção de auditórios pomposos, nos quais os pobres têm constrangimento de entrar ou são discretamente barrados ao chegarem. Olha só, gente. A doutrina espírita ela tem que ser simples e fácil de ser entendida. O que adianta você falar de uma maneira difícil em que ninguém entenda? Sendo que a maior caridade que nós podemos fazer pela nossa doutrina é a sua divulgação. É a maior caridade que a gente pode fazer, mesmo se a gente fala difícil. Se o livro é difícil de entender. O que adianta? Se só quem tem diploma universitário consegue entender, não tá atingindo o objetivo, não. Não tá. Se vai fazer um evento em que é tão caro participar, que só quem é de classe média consegue ir, não tá cumprindo o objetivo. Não tá. Então são coisas para a gente refletir. Porque a nossa doutrina ela tem que ser acessível para todos. Para todos. Então, temos que pensar um jeito de incluir todo mundo. Porque o cristianismo começou e as exposições, as palestras eram nas catacumbas. Olha o que ele fala para a gente ainda. Alguns estabeleceram a desnecessidade das comunicações espirituais, o que deu lugar à tese de espiritismo sem espíritos. Gente, eu nunca tinha visto isso, não. Eu li isso aqui e eu fiquei em choque.
há essa teoria que não tem mais necessidade de comunicar com os espíritos. Espiritismo sem espíritos. Olha a minha respiração. Não dá para acreditar, mas existe. Existe. Enquanto outros franquearam levianamente o acesso de pessoas sem condições morais para a participação em lamentáveis espetáculos apresentados pela mediunidade atormentada, em que ditos mentores tornavam o fenômeno ridículo ou fútil. Olha, para participar desse trabalho mediúnico aqui, você tem que ter uma condição moral, porque sem isso você não participa. Comportamentos dentro de alguns centros espíritas, em que nós temos que ficar muito atentos para não acontecer com o nosso. Certo? E se alguém questionar, temos uma obra aqui. Não sou eu que estou falando isso não. É Manuel Filomeno de Miranda. Veja lá no livro Perturbações Espirituais. Temos já até um argumento. Certinho? Outros comportamentos que ele nos cita. Espetáculos de má qualidade, passaram a constituir meios de conseguir-se dinheiro para manter-se às obras sociais. Com o ouvido da qualidade moral doutrinária, com libações alcoólicas, bailes e comportamentos de nível inferior, livros de conteúdos lamentáveis, mas ditos psicografados com nomes venerandos que não correspondem à realidade, mas doados para auxiliar o trabalho do bem. Então nós temos espetáculos, apresentações teatrais em que o conteúdo doutrinário não tem nada a ver com a doutrina. Eu já tive a oportunidade de presenciar um espetáculo assim, um espetáculo dito espírita, em que os personagens falavam palavrão. Quando eu vi, eu não acreditei. Não acreditei. Mas tem. E eu presenciei. Então, espetáculos que não tem nada de doutrinário, onde as pessoas cobram dinheiro para as outras poderem assistir. Confraternizações entre os trabalhadores com bebidas alcoólicas. Gente, são comportamentos que não condiz com o que a gente aprende na doutrina espírita. Não condiz. Não tem como a gente levar o que a gente pensa, o nosso comportamento em casa para dentro do centro. Tem que ser o contrário. O nosso comportamento dentro do centro, como espíritas sérios, cristãos, esse que tem que ser o nosso comportamento fora também. Muito, muito grave isso que Miranda fala. E serve para que a gente fique muito atento, para que não nos encaixemos nesse tipo de comportamento. Certo? Bom, olha o alerta que ele faz pra gente. O Espiritismo é a doutrina que ele denominou e estabeleceu na Terra, ele, Jesus, para liberá-la das injunções penosas. Apesar disso, esses ditos adversários da doutrina, eles se organizaram para desarticulá-la, não de fora para dentro, mas de maneira sutil e cruel, de dentro para fora. De suas comunidades que se desestruturam mediante as brigas internas, as disputas vergonhosas, as acusações recíprocas, os orgulhos feridos. Antes, era proibido ser cristão. É tanto que eles se reuniam nas catacumbas em segredo. E nós tínhamos os obstáculos externos, as pessoas que perseguiam os cristãos, que matavam, que jogavam aos leões. Hoje nós não temos isso. Nós podemos aqui no Brasil, graças a Deus, sermos cristãos, sermos espíritas. Não é proibido ser espírita. Não temos nenhum adversário externo. E como é que eles agem? De dentro para fora. Com picuinhas internas. Orgulhos feridos. Maledicência, grupinhos. E com essas coisinhas, centros vão fechando as portas. Grave isso, muito grave isso. Jesus
não nos solicitou que vencêssemos montanhas e atravessássemos desertos inóspitos ou mergulhássemos nos abismos dos oceanos para servi-lo. O que Jesus pediu? Ele só pediu uma coisa, gente. Diz aí. O que foi? Que amássemos uns aos outros. Só isso. E essa tarefa que ele nos deu é tão pequena, mas a gente fica achando meios complexos de não cumpri-la. Ah, mas é porque a pessoa também não gosta de mim, porque o fulano virou a cara, porque o fulano só me critica. A gente acha meios tão para não cumprir, sendo que a nossa vida seria tão mais fácil se a gente só cumprisse isso, se a gente conseguisse amar todo mundo. Mas um dia a gente chega lá. Vamos continuar tentando, né? Somente essa missão. Somente isso, gente. Para a gente alcançar a perfeição. Amar uns aos outros. E todos. O criminoso que passa na TV. Nosso vizinho barulhento. Aquela pessoa que não gosta da gente, que fala da gente. Todos. Difícil, mas missão dada por Jesus, temos que cumprir. Não temais a morte, nem receis a vida, porque uma é continuação da outra, já que estáis mergulhados no sublime oceano da imortalidade. A perspicácia dos vigilantes da impiedade acompanha-vos. Sede os vencedores do mal, onde quer que ele tente crescer, nas paisagens do vosso coração ou nos encantos reservatórios da mente. Isso é um alerta do Miranda ainda nesse capítulo. Não temos que ter receio da vida, não temos que temer a morte. Uma é continuação da outra. E quando a gente chega do lado de lá, vão perguntar, e aí? O que de bom você fez? Como é que está a sua bagagem? Ela está cheia ou ela está vazia? Os nossos obsessores, eles estão nos acompanhando. Eles estão esperando uma quedinha. E a gente tem que ficar vigilante. A gente tem que estar em oração. Sejamos espertos, sejamos confiantes, tenhamos fé em Deus, para superar qualquer situação que venha até nós, para nos desestabilizar. Para encerrar a nossa aula de hoje, eu vou ler um trechinho da oração de Santa Teresa de Ávila, que foi uma personagem do nosso capítulo 7, muito interessante. E é uma oração grande, mas que eu peguei um trechinho só, que eu achei maravilhoso. Que diz o seguinte: nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa. A paciência, tudo alcança. A quem tem Deus nada falta, nada falta. Só Deus basta. Até a próxima, se Deus quiser, gente.